A sensação às vezes que eu tenho é que eu dormi 10 anos, acordei num outro planeta. E eu perdi alguma coisa do filme, não é possível. Eu sou de uma época, cara, que bateria era perigoso. Você tinha que descartar ela num lugar adequado, barará, barará. Então todo mundo, olha, não descarta em qualquer lugar, descarta no lugar correto, a bateria do celular, a pilha, e assim vai. Aí do dia pra noite, a bateria já não é mais inofensiva. Quer dizer, eu não podia carregar uma bateria de telefone celular. Agora eu posso pôr 700 quilos de bateria no meu carro. Eu acho assim, existe uma tentativa de reconstrução de imagem do que é uma bateria. Existe uma falta de noção do que é usar a eletricidade. Porque se a gente puder, eu não sei se isso é possível, se a gente colocar aqui o que mais afeta o gás de efeito estufa, você vai cair de costa. É o uso da eletricidade. Tem um gráfico muito legal que mostra os 10 países que mais poluem. Aí você coloca lá, dos 10 países que mais poluem, sabe qual é o único que não tem eletricidade em primeiro lugar como o que mais polui? O Brasil. O restante, e inclusive a China, é gigantesco o que ela polui usando eletricidade. E quando eu pego um carro e espeto ele na tomada, eu só aumento esse consumo, né, de petróleo, esse consumo de carvão para produzir eletricidade. E o que a gente diminui na mobilidade, falando de impactos ambiental, não é nada. Porque, por exemplo, o veículo, se a gente escrever aqui, quanto a mobilidade, né, afeta gases de efeito estufa, vai ter variação entre 12% e 14%. Mas quando a gente fala da energia elétrica, você vai encontrar números que chegam a falar de 40%, tem números que falam de 43%. Se você escrever o uso da eletricidade, vai chegar uma hora que os caras vão chegar a falar até de 73%. Ó. Emissões de gases globais, tal. Olha a agricultura, 24%. Olha o transporte, 14%. Eletricidade, 25%. Ou seja, a maior que nós temos aqui é a eletricidade. E quanto mais eu usar... Ah, César, mais vem vir as pás eólicas, vai vir a energia solar. Gente, se você pegar um estudo do Instituto Manhattan, ele fala assim, cara, de onde você acha que vem placa solar? Da onde você acha que vem as pás eólicas? Nós teríamos que aumentar a mineração em 4.000%. Para poder ter a quantidade de placa que a gente precisa, para a gente poder ter as pás eólicas que a gente precisa. E a própria China fez um investimento violentíssimo nisso, produziu-se muito mais do que o pessoal poderia consumir. Aqui no Brasil, a gente tem empresas de placas solares, de energia eólicas, quebrando, porque ela não consegue entrar no grid. As pessoas não têm que entender. Lembra da Dilma, quando ela falou de estocar vento? A energia elétrica, o que você faz, você tá consumindo. Por que às vezes lá em Itaipu você tem que abrir lá uma comporta e jogar água fora? Porque você tá produzindo mais do que você está consumindo. Então a energia elétrica você tem que pensar nela em 3 fases. A produção, transmissão e utilização. Não. E a infraestrutura que você tem dentro da cidade, a distribuição. Então produção, transmissão e distribuição. Que é onde está aqui a infraestrutura. Só que nós temos um problema gigantesco, falando de Brasil, por exemplo, na transmissão. Porque hoje você tem lá eólica, mas ela não consegue entrar no grid. Nós temos sistemas que foi feito na época militar, principalmente dentro das cidades. São Paulo deu uma chuva semana passada, 6 milhões de pessoas ficou sem luz. Dá uma olhada nesses fios que a gente vê por aí dentro da cidade, dentro dos bairros. É um fio pendurado em cima do outro, uma gataiada desgraçada. Então a gente não tem uma estrutura de distribuição de energia elétrica, apesar de, sim, ser o Brasil o país que produz uma das melhores energias elétricas do mundo. A energia elétrica no Brasil é barata. Vai ver lá na Europa quanto custa. Depois, principalmente da guerra da Ucrânia com a Rússia. Vai ver quanto custa a energia elétrica nos Estados Unidos, quanto custa a energia elétrica na China, porque ela vem de uma maneira suja. Eu conversei com um cientista, eu adorei o que ele disse. Ele falou assim, César, não tem nada mais democrático do que o CO2. Porque aquecimento global e CO2 é igual ao dengue. Não adianta você virar o seu potinho de água para não ter dengue se o seu vizinho não faz. E ele disse, quem disse isso foi um cientista, não fui eu. O que a China está produzindo hoje de CO2 lá, em 24 horas está em cima da gente, porque a Terra gira. Então, nós precisamos que os países
industrializados consigam virar essa chave nesse aquecimento que é produzido através do uso da energia elétrica. Porque não faz sentido a bateria e o uso da energia. Faz sentido para quem? Para o cara que está aqui comprando um carro elétrico, tendo o sentimento que ele é real de que eu pago muito menos para usar eletricidade do que eu usava de combustível. Então, o que move o cara a ter um carro elétrico é isso. Não tem nada a ver com o meio ambiente. Porque o carro elétrico dentro da mobilidade, onde são as vantagens dele falando de meio ambiente? Você diminui dentro de grandes centros urbanos a quantidade de CO2 e melhora a respiração das pessoas, diminui as pessoas que vão para o hospital com problemas respiratórios. Isso é verdade. Mas se você pegar os carros modernos hoje, se nós fizéssemos uma renovação de frota, esse número que nós vimos ali ia derrubar. Se você pega, por exemplo, o carro que o Paulo me mostrou agora há pouco, quanto ele fez, né, 16, 17 quilômetros no etanol, cara, é incrível. Etanol que pode vir da cana, que pode vir do milho, que pode vir da algave, que pode vir da beterraba, uma multicultura, né, renovável. A planta no seu desenvolvimento só captura gás carbônico. Então nós temos uma série de outras alternativas que, falando de impactos ambientais, pensando em impactos climáticos severos, elas são muito mais eficientes do que isso. O que nós temos, na verdade, quando a gente fala de carro elétrico, é uma... Primeiro que isso não é uma agenda de montadora, isso é uma agenda de governo. E principalmente uma questão geopolítica, porque hoje, cara, se a gente vira o carro para carro elétrico, de fato, quem sai bonita na foto é a China. Porque 80% dos insumos que a gente precisa para veículos elétricos sai de lá. Então, para ela, isso é um grande negócio. Diminuir o petróleo, para ela, é um bom negócio. Não necessariamente isso é um ótimo negócio para o planeta. Não necessariamente isso é um bom negócio para a indústria automobilística como um todo. Né? Então, quer dizer, às vezes as pessoas não estão atentas a isso. E uma indústria extremamente alavancada. Né? E entender de que o carro elétrico, por exemplo, ele é um carro que sempre haverá uma utilização que se encaixa perfeitamente com ele. Ônibus elétrico, incrível. Um caminhão de lixo elétrico, incrível. Um Uber andando de carro elétrico, sensacional. Menos ruído, mais confortável. Consome muito menos, melhora o bolso dele. Todas essas... óbvio. Agora, para uma boa parte da população, ou a esmagadora maioria da população, ela jamais vai conseguir ter acesso a isso. Se você mora num prédio, se você viaja, né? E o que eu noto, né? E uma das vezes que eu estive aqui, que eu falei sobre carro híbrido, inclusive, né? Teve muitos comentários. O que esse cara tá falando é uma bobagem. Carro elétrico não é verdade. O carro híbrido não é isso. Ele trabalha para a indústria do petróleo, blá, 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 blá. Você comprou um carro híbrido. Comprei. Você tá felizão com o carro híbrido. Tô feliz. Mas só? Mas a bateria descarrega rápido. Mas é híbrido, mas descarrega rápido. Uhum. Primeiro fator. Segundo fator, passeando com a família fim de semana no shopping. Tem 7 ou 8 vagas pra carregar. Fazer o plugin ali pra carregar. E aí? Chega lá, tá sempre lotado. Uhum. Então... Não, e o cara estaciona lá, vai no cinema, vai jantar, vai almoçar. Ou às vezes o cara deixa o carro lá e vai embora pra casa. Depois ele volta. E é aí que acontece? Ninguém consegue carregar. Então, tá tendo uma demanda muito alta e não tem estrutura para... Os plugs tudo igual. Isso. Agora, vou entrar para a questão do plug. Mas antes de entrar, eu tava com uma dúvida justamente, eu vou falar disso daí, mas eu tava com uma dúvida na questão da política. Os Estados Unidos, ele não deixou entrar justamente pela questão ambiental, tá? Pela questão de impostos... ou pela questão política mesmo da China com os Estados Unidos? Tem 2 problemas que incomodam os Estados Unidos. Europa entrou. 45%. Isso. Tá. Só que assim, são 2 problemas que os Estados Unidos enxergam. O primeiro, ele não vai quebrar a indústria nacional. Entendi. É o patriotismo. Proteger as indústrias nacionais. Proteger o emprego dentro dos Estados Unidos. Tá. Né? Não vou colocar aqui um carro barato. Mas, gente, vamos lá. Uns vão falar de eficiência e ineficiência. Franca,
interior de São Paulo, era um lugar que fazia sapato. Aí começamos a trazer sapato da China, quebrou todas as indústrias de sapato na China. Indústria têxtil, e daí por diante, parará. Ok, hoje as pessoas têm acesso, né, a sapato mais barato, o pessoal tem acesso a roupa mais barato, você vai lá e compra, tal, vem da China, ok. Só que às custas de hoje a gente dá emprego para eles lá, a gente consumir aqui, mas perder essas indústrias aqui dentro do Brasil. Ok. O Brasil, de alguma maneira, deveria trabalhar como? Para que nós conseguíssemos manter as nossas empresas tão competitiva quanto fabricar aqui fosse tão barato quanto você trazer de lá. Esse é o mundo de Alice. Esse seria o ideal. Pois bem, no caso dos Estados Unidos, existe uma segunda situação. É que os carros hoje, eles vêm com chips. E esses carros são muito inteligentes. São carros que têm câmeras espalhadas por todo quanto é canto. Então, assim como incomoda lá o TikTok nos Estados Unidos, onde eles acreditam que os seus dados estão muito vulneráveis através, né? Aí nós já estamos falando de segurança nacional. É onde entra o Paulo então, aí das os câmeras. chips, Sim. as câmeras, tudo que está fazendo, separa um carro perto do Pentágono, ele consegue ver tudo que está acontecendo ali. Então, assim, até onde é neura, até onde existe realidade nisso, né? Então, os Estados Unidos, ele não quer, ele tem uma questão de segurança nacional, de não ser espionado por esses carros que andam lá, e proteger a sua indústria, né, de uma enxurrada de veículos baratos, a ponto do consumidor comprar, obviamente, está barato, está não sei o que, está acessível, e os carros têm, sem dúvida, a sua qualidade, e você quebrar a indústria nacional. Porque o Tesla é americano. Sim, e muitos deles fabricados na China. E muitos fabricantes. Sim, a Tesla tem uma fábrica gigantesca. É a fábrica da sabia. Sim. Então fabrica-se lá e manda para os Estados Unidos. Tem fábrica em vários lugares nos Estados Unidos, mas tem fábrica na China também. Então só abriu ali por causa do Elon Musk. Porque o Elon Musk, ele tem que se aliar à China e ter fábrica na China, porque quem mais fabrica bateria é a China. Quem domina as baterias é a China. Então não adianta ele querer nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não tem o know-how e nem... Lá, não é assim. Você não vai sair furando a terra, acabando com minerais raros, né? Como o pessoal faz, por exemplo, dentro da China. 38% de todos os minerais raros que existem no planeta está na China. E a China está escavando. E a China está tirando da terra. Enquanto o Brasil, o número é mais ou menos esse. Enquanto o Brasil acha, né, que ele produz muito, né, na mineração, e a gente, sei lá, produz 300 milhões de toneladas de não sei o quê, os caras 1,5 bilhão de tonelada de minério. Tudo que eles fazem é muito grande, tudo que eles fazem é muito gigantesco. E por isso que o preço vai lá para baixo. Só que se aumenta demais a quantidade, a ponto de ter mais do que a demanda pode absorver. E aí é onde você vira as bolhas. Porque não é um negócio sustentável. Quem está dizendo isso é uma executiva da própria BYD. Quem está dizendo isso é o próprio presidente da GWM. Então, Estados Unidos geralmente foi essas duas questões, aí vem a Europa, aumentou, entra mais aumenta. Aí o que acontece? Então, eu não vou proibir você pode entrar, mas eu tenho que jogar uma taxa em cima de você para que o preço do carro dentro ele seja comparável com um carro produzido aqui. Então, por exemplo, no Brasil, o Brasil tem 35% de taxa de importação. Então, se você comprar um carro importado, produzido em qualquer outro lugar do mundo, para entrar no Brasil, ele sofre 35% de taxa de importação. O carro elétrico, durante 10 anos, ele foi isento desse imposto. Com qual objetivo? Fomentar mais tecnologias verdes, para que essas empresas chegassem aqui, porque custava muito caro o carro. Então tá bom, então eu vou te dar 35%, você entra no Brasil, e aí vamos produzir fábricas, você vai ter que gerar emprego, nós vamos ter que gerar tecnologia. Esse foi o combinado. Aí você fala assim, pô, isso é muita coisa? No primeiro semestre de 2024, isso custou aos nossos cofres 1 bilhão. 6 meses de 2024, onde já tinha uma taxa próxima de 18%. Só que lógico, né, lá no começo de 10 anos não se vendia quase nada de carro elétrico. Mas agora que se vendeu um volume considerável, por exemplo, no primeiro semestre de 2024, a gente deixou de arrecadar 1 bilhão de isenção de imposto para veículos elétricos e eletrificados. E aí não estou falando só de carro chinês, é carro alemão, é carro da... Anyway, da onde vier. Até junho ou julho de 2026, porque começaram
a subir o aumento, começaram a escalonar, né, os 35%. Então, lá para julho de 2026, a taxa, né, o imposto de importação de veículo elétrico vai ficar no mesmo patamar que é o imposto para veículo a combustão importado, 35%. Isso é uma isenção. Meio do ano que vem. Meio do ano que vem, meio de 2026. Porque era 0, aí subiu 5, subiu 10, subiu 12, 18, até chegar no meio de 2026 e... Tá, então seguro.